Olá, eu sou Turca Crochê para Fios Pinguim, trazendo uma nova fábula para vocês. Com os personagens das fábulas em amigurumi, você pode recontar e recriar essas histórias com as suas crianças. E nesse vídeo você vai aprender a fazer o porquinho dos 3 porquinhos. Esse porquinho foi feito com Balloon Amigo, esse foi feito com Bela Arte e esse aqui foi feito com o fio Atelier. Agora é só você escolher o seu fio pinguim favorito e vir fazer amigurumi comigo. Vamos para a lista de materiais que a gente vai usar para fazer o nosso porquinho. Eu tenho possibilidade de usar de variedade de cores do fio Balloon Amigo, essas 3 aqui. Eu vou colocar na tela para vocês o nome de cada cor. A primeira é a 4301, a segunda é a 5240 e a terceira é a 5345. Todas elas servem, são adequadas para você fazer porquinho. Esse aqui eu fiz nessa cor aqui do meio, você vai poder fazer em qualquer uma. Nesse nosso vídeo eu vou usar essa aqui, ok? Além do fio Balloon, a gente vai usar aqui um restinho de fio, também é Balloon, do branco, um pouquinho de fio de meada que eu separei aqui. São 6 fiozinhos que vem no fio de meada. Eu separei 3 aqui, cortei um pedaço, separei 3 e vai ser suficiente para a sobrancelha e para o narizinho do nosso porquinho. Agulha de tapeceiro, uma outra agulha mais fina, fibra siliconada, o olhinho eu estou usando o número 7, olhinho com trava número 7. A agulha é a 2,5, mais tesoura, marcador. Opcional você usar o prendedor de olhinhos, não é obrigatório, você vai conseguir prender seu olhinho sem ele. Também não é obrigatório, você vai poder não usar, mas vai ajudar se você quiser. A cola de pano para fixar alguns detalhes de arremate, como essa voltinha aqui do olho, por exemplo. E mais a fibra siliconada, não sei se eu falei fibra siliconada, e é o material que a gente vai precisar. Vamos para a nossa receita? Partes pequenas da receita para depois fazer o corpo e ir juntando as partes menores ao corpo, ok? Eu vou começar pelas mãos e braços. A mãozinha do porquinho, ela é assim. Então, a gente vai fazer essas 2 partes aqui, que são os dedos, e depois juntar para o bracinho. O bracinho a gente põe enchimento nessa parte da mãozinha e aqui não bota. Tá bom? Fica sem enchimento nessa parte. A gente começa fazendo um dedinho, como esse aqui, para depois juntar os 2. Então, a gente vai fazer aqui o anel mágico. Para quem não sabe ainda fazer o anel mágico, vamos lá. Faz um X assim no seu dedo. Passa a agulha aqui por baixo e pega o fio do outro lado. Ok? E vai travar com uma correntinha, uma laçadinha que não conta como ponto. Esse é o anel mágico. E a gente vai começar com 4 pontos baixos dentro do anel mágico. 3, 4. Vou fechar, é pouco sim, porque eu quero que ele fique bem fechadinho assim, nesse formato. Venho aqui no primeiro ponto da sequência de 4 e vou fazer um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto base. Coloco o marcador no primeiro ponto. Eu gosto de usar o marcador no primeiro ponto da carreira. Tem gente que bota no último. É como você preferir, não tem regra para isso, tá bom? E aí eu tenho mais 3 pontos nessa volta. Vou fazer no segundo ponto um ponto baixo e vou repetir a sequência. No terceiro ponto, um aumento. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E assim, na carreira 2, a gente passou para 6 pontos da volta. Ele dá uma emborcadinha para cima, a gente corrige isso, virando assim para fora, até para a gente conseguir que nossa agulha chegue aqui no primeiro ponto da carreira, para dar continuidade na carreira 3. Tiro meu marcador e vou para a carreira 3.
repetindo um ponto baixo e um aumento. Só que diferente da carreira 2, a gente não vai repetir essa sequência 2 vezes, mas sim 3. No primeiro ponto, um aumento. No segundo, mantém o trabalho dobradinho, assim, que é mais fácil de trabalhar. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um aumento. No quarto, um ponto baixo. No quinto ponto, um aumento. E no sexto, um ponto baixo, para encerrar a carreira com 9 pontos nessa volta. E aí a gente já tem uma partezinha igual a outra que a gente já fez. Vai fazer duas. A primeira você vai cortar o fio e deixar esperando. E na seguinte você vai continuar a tecer na primeira. E aqui eu sugiro guardar esse pedacinho de fio, torcendo ele lá para dentro, para ele não te atrapalhar aqui enquanto você estiver tecendo. Ok? Eu gosto aqui, isso é um truquezinho meu para deixar tudo mais equilibrado, fazer mais um ponto baixo, que não vai mudar nada na contagem, mas que vai dar uma alinhada aqui, não vai deixar tanto degrau aqui. E aí eu pego o outro dedinho, que vou pegar aqui em qualquer lugar dele, sem muito critério, e vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira 4. Coloco um marcador, iniciando aqui então a carreira 4, onde vai juntar os dois dedos para formar a mãozinha e o bracinho. E vou tecer nesse primeiro dedo os 9 pontos baixos da volta. Com a atenção aqui desse pontinho que foi o último da carreira, onde você pode laçar ele por aqui, ou você pode laçar ele aqui, onde o ponto anterior está entrando, que é para deixar ele mais fechado, mais juntinho. É um truquezinho também que vai te ajudar aí a deixar o seu trabalho com acabamento melhor. Estou com 3 pontos nessa carreira até agora. Vou continuar a carreira localizando aqui os pontinhos da carreira anterior. 4, 5, 6. Cuidado pro fiozinho não ficar atrapalhando. 7, 8 e 9. Fiz os 9 pontos do dedinho, vou passar para o outro dedinho onde tem que ter 9 também. Essa pontinha de fio eu deixo, porque se ficar buraquinho aqui entre os dedos, ela vai me ajudar a fechar. Aqui, muito cuidado para não ficar buraco, para tentar ficar o mínimo espaço possível. Eu localizo aqui de onde está saindo o último ponto da carreira anterior e vejo o próximo e entro nele para começar no segundo dedo, onde eu vou contar também 9 pontos, que vão somar 18 com os dedinhos do primeiro lado aqui. Aqui a gente já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é o último ponto da carreira 4. E aí eu juntei os dois dedinhos. Pode ser que fique um buraquinho aqui. Se você ficar incomodado com esse buraquinho, bota essa pontinha de fio na agulha e tece por dentro aqui pelo avesso para fechar esse buraquinho, tá ok? Vou tirar o meu marcador e iniciar a carreira 5. Volto com ele para o primeiro ponto da carreira. Carreira 5 a 7, agora a gente vai fazer só ponto baixo, vão ser 18 pontos na volta. Aqui, como a gente já juntou os dedinhos, não tem mais mistério, é só fazer ponto sobre ponto por 3 carreiras, de 5 a 7, e a gente volta.
Carreira 8 agora, a gente vai fazer diminuições para dar uma diferença do tamanho da mão para o braço. Faço meu primeiro pontinho e coloco o marcador. E agora nessa carreira a gente vai repetir a sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Vai repetir um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes na volta. E a diminuição você faz assim, laçando a alcinha de fora de um ponto e laçando a alcinha de fora do ponto seguinte para fechar eles juntos. Fecha junto, fazendo só uma cabeça de ponto para os dois, fez a diminuição. Vou completar a volta aqui, que a gente vai para 12 pontos nessa volta. Concluída a carreira 8 de diminuições, agora a carreira 9 vai ser ponto sobre ponto. E aí a gente vai fazer ponto sobre ponto da 9 até a 15. E aqui vai uma dica também. Eu colocaria o marcador aqui, né? Para marcar o nosso início de carreira, mas eu vou colocar aqui na base do ponto um fio de outra cor, que é para me ajudar a localizar onde é que começa a carreira e onde é que começam as carreiras sem aumento, porque aí eu não preciso ficar contando desde o início onde é mesmo que eu tava e quantas carreiras mesmo eu preciso fazer. Então eu já sei que a partir do marcador aqui, que nessa linha vai ser o início de carreira e que a partir dessa carreira é a 9 para eu contar até a 15. Então eu vou fazer assim, pontos baixos, ponto sobre ponto até a carreira 15. Vou acelerar daqui e você acelera daí. Concluiu aqui, tira esse marcador provisório e aí vai colocar um pouquinho de enchimento só na parte da mão. Vai colocar, pode ajudar com a agulha. Eu não gosto de botar no meio do processo enquanto eu ainda tô tecendo aqui, porque depois engaxa na parte que eu tô tecendo do braço. Mas isso é uma coisa minha. Então, se você quiser, enquanto estiver tecendo aqui ainda, no baixo, encher essa parte, tudo bem também. Colocado o enchimento, aqui no bracinho não tem, eu vou fechar o braço com 5 ou 6 pontinhos baixos. Aí vai da sua preferência. Eu vou botar a ponta da agulha na cabeça do ponto, do próximo ponto, e vou procurar lá atrás o primeiro ponto lá de trás também, para fechar com um ponto baixo. Venho no próximo de frente e no próximo de trás e fecho com um ponto baixo. E aí, se eu fechar aqui com 6, eu tenho que fechar os dois braços com 6. Se eu fechar com 5, eu tenho que fechar os dois com 5, ok? E aí, vai fechar uma correntinha para arrematar. Corta um pedacinho de fio que você vai botar para dentro. Vai cortar o excesso de fio e tá pronto o bracinho. Fazendo 2 bracinhos, você deixa eles reservados para continuar tecendo as miudezas que a gente vai precisar ao longo do corpinho. Vou fazer agora uma orelhinha. A orelhinha fica assim. Ela não leva enchimento e ela é costurada aqui na carreira final, na cabeça, ao final de tudo. Então, a gente vai fazer mais uma orelhinha igual a essa e posicionar desse jeito, fundinha aqui, sem nenhum enchimento, pra gente reservar para costurar ela quando o porquinho terminar. Eu vou começar a orelhinha do mesmo jeito que eu comecei os dedinhos da patinha da mão, né? Anel mágico e correntinha para fechar, e depois 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecha e vem na primeira e vai fazer um aumento. Coloca o marcador no primeiro pontinho da sequência. Depois do aumento, um ponto baixo, mais um aumento e um ponto baixo.
daquele mesmo jeitinho que fica o dedinho aqui que a gente viu. A gente vai virar para baixo, para poder já posicionar ele e a gente alcançar aqui o primeiro ponto sem problema. Na terceira carreira, primeira carreira foram 4 pontos baixos, segunda carreira 1 ponto baixo, um aumento e 1 ponto baixo 2 vezes, e agora na terceira carreira são 6 aumentos. A gente vai passar para 12 pontos nessa carreira. Em cada pontinho base eu vou fazer 2 pontos baixos e vou completar a carreira assim. Agora na carreira 4 a gente vai continuar a aumentar com 1 ponto baixo e 1 aumento, que a gente vai repetir 6 vezes na volta e vai passar para 18 pontos nessa volta. Já fiz 1 ponto baixo, agora 1 aumento. E vou repetir 1 ponto baixo e 1 aumento 6 vezes até completar a volta. Carreira 4 concluída, vamos para a carreira 5, continuando com aumentos. Na carreira 5 a gente vai fazer 2 pontos baixos e 1 aumento. E vai repetir a sequência, 2 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes até completar a volta. E nessa carreira a gente passa para 24 pontos. Carreira 5 concluída, já está tomando formato. E a gente vai fazer da carreira 6 até a 8 ponto sobre ponto. Então, esses 24 pontos a gente vai repetir ponto sobre ponto na carreira 6, 7 e 8, ok? Vou acelerar aqui e fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto e a gente volta na carreira 9. Agora a gente chegou na carreira 9, já tá nesse formatinho aqui de orelhinha, a gente vai fazer diminuições. E na carreira 9 a gente vai fazer 2 pontos baixos, já tinha feito o primeiro aqui com o marcador, segundo ponto baixo e uma diminuição. Pego 2 alcinhas e fecho o ponto junto. Vou repetir 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes nessa carreira até completar a carreira e ficar com 18 pontos na volta. Carreira 10 agora, a gente vai continuar diminuindo e dessa vez vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição. E vou repetir 1 ponto baixo e uma diminuição 6 vezes para completar essa última carreira e passar para 12 pontos no total da volta. Terminando aqui, vou fazer um ponto baixíssimo só para arrematar e vou cortar deixando fio suficiente para costura. Não deixa pouquinho fio não faz economia de fio, senão vai ficar difícil para costurar depois. Deixa um bom pedacinho que dê para costurar aí tranquilamente e puxa para arrematar. Aqui você vai posicionar o seu fio aqui para um dos lados, não vai deixar no meio, que eu acho que é melhor para costurar. E vai amassar ela assim, deixar ela côncava para costurar ela assim, já na posição da orelhinha que ela vai ficar na cabeça. E continuando nas miudezas do porquinho, a gente vai fazer o focinho dele. No anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Dou aquela correntinha de trava, que não conta, e vou iniciar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas no anel mágico. Fecho ele e venho na primeira aqui. Carreira 2, eu vou fazer 6 aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto base, marcador no primeiro ponto e 1 aumento em cada ponto base para completar a volta com 12. Carreira 3, agora a gente vai trabalhar os pontinhos em blow, que nada mais é do que laçar pela alça de trás. E aqui eu vou fazer como eu fiz no pezinho aqui, de tecer um pontinho baixo a mais, para ajudar a ficar mais harmônico o círculo. E no final não muda o número de pontos, ok? E aí eu vou começar a laçar
os pontinhos somente pela alça de trás. Aqui é a cabeça do ponto, tem 2 alcinhas. O que a gente vai fazer é laçar, ignorar a alcinha da frente e laçar só pela alcinha de trás. E aí a gente vai fazer 12 pontos, sem aumento, sem diminuições, laçando sempre pela alcinha de trás nessa carreira. E a gente termina a carreira com os mesmos 12 pontos, mas aí a gente faz essa marcação para o nariz do porquinho ficar reto na frente e arredondado dos lados. E ele já vai tomando forma aqui. Terminando a volta, eu vou cortar, deixando também um pedaço bom de fio para costura. E vou fazer um arremate diferente aqui. Vou puxar o meu fio do jeito que acabou aqui, eu vou puxar. Venho no último pontinho aqui, que seria o primeiro da carreira, né? Passo o meu fio por dentro da cabeça do ponto. E volto com ele por dentro do pontinho de onde o fio tá saindo aqui. Dessa forma, eu faço uma falsa correntinha, que vai me dar uma continuidade aqui, que deixa o acabamento mais bonito. Feito isso, a gente tem aqui fio para costura e vai fazer a narina do porco, que são esses tracinhos aqui. O nosso fio de meada vai servir tanto para as sobrancelhas quanto para esse tracinho aqui, que são as narinas do porco. Eu vou usar uma agulha mais delicada. E vou fazer 2 linhas. Eu vou posicionar esse arremate que eu fiz para baixo. Definir aqui a posição do nariz na carinha do porco para poder fazer a narina. Deixo uma ponta para amarrar no final. E faço 2 tracinhos paralelos aqui entre a carreira 1 e a carreira 2. Feito esse bordado, você pega o fiozinho lá do início e amarra. E o acabamento, você não se preocupa que ele vai ficar pro lado avesso. E não vai te dar trabalho. Você fazendo isso agora é mais fácil. Guardo para dentro do narizinho o restinho de fio, menos esse que a gente deixou para costura. E depois, na hora de costurar, a gente vai botar um pouquinho de enchimento aqui nesse narizinho também. A próxima coisa que a gente vai fazer é o rabinho do porco, então eu preciso deixar um pedacinho de fio no início e no final para amarrar esse rabinho no corpo. Então eu deixo um pedacinho suficiente para amarrar e inicio com um nozinho corrediço, 5 correntinhas. 5 correntinhas eu pulo a primeira e volto na segunda, fazendo pontos baixos. E dentro da mesma correntinha inicial, eu vou fazer 5 pontos baixos juntinhos, no mesmo buraquinho de correntinha. E aí eu puxo para poder conseguir enxergar o próximo e repetir dentro do próximo 5 correntinhas, 5 pontos baixos dentro da mesma correntinha. E ela vai formando um lequezinho, vai abrindo, e você vai puxando para juntar esses pontos e você conseguir enxergar aqui a próxima correntinha, onde você vai tecer mais pontos baixos juntos. Até que vai chegar na primeira.
E ele vai ficar assim. Aí já dá pra você torcer. Ele vai ficar assim, torcidinho. Você vai fazer uma correntinha pra cortar o seu fio. Deixa o primeiro no mesmo tamanho, o segundo no mesmo tamanho do primeiro. Passa o fio por dentro e ele vai ficar assim, com esses dois fios na ponta aqui, para facilitar o posicionamento dele no corpo depois. Ele vai ficar assim, ok? Ele foi amarrado, e aí facilita bastante para posicionar no corpo, se você deixar esses fiozinhos assim. E agora a gente vai passar para o pezinho do porquinho. Já tenho um pezinho pronto aqui. A gente vai precisar de dois iguais. O primeiro a gente vai arrematar e o segundo a gente vai tecer juntando no primeiro. Então, vamos lá começar pela sola do pezinho. Eu vou fazer no anel mágico. Adivinha quantos pontos baixos? Na orelha e na mãozinha foram 4. E no focinho foram 6. Né? Lembra? Agora, no pezinho vão ser 8 pontos baixos no anel mágico. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecho meu anel mágico. E na próxima carreira número 2, eu vou tecer 8 aumentos e passo para 16 pontos na carreira 2. Vamos acelerar aqui, um aumento em cada ponto da carreira 2. Carreira 2 concluída, vamos para a carreira 3, ainda fazendo aumentos. Na carreira 3 eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, que eu vou repetir 8 vezes. Então, repito toda a volta, um ponto baixo e um aumento 8 vezes, até completar 24 pontos na volta da carreira 3. Carreira 3 concluída, vou fazer aquilo que eu sempre faço, né? Mais um ponto. A voltinha parece que completa melhor assim. E a gente vai começar a fazer pontos baixos em relevo, que é para dar essa diferençazinha aqui dessa dobra do pezinho para a perna. Tá? A gente consegue um ângulo reto aqui de 90 graus para dar esse biquinho dessa diferença, fazendo ponto em relevo. O ponto em relevo que vocês já devem conhecer é o de ponto alto. A gente vai fazer o ponto em relevo parecido com o do ponto alto. Só que no ponto alto a gente faz laçando o meio do ponto. E aqui no ponto baixo a gente laça a cabeça do ponto, ok? A gente vai entrar de trás para frente no próximo ponto a ser tecido e de frente para trás no ponto seguinte, tá? A posição é essa. E vai laçar e vai fechar o seu primeiro ponto baixo em relevo. E vai repetir isso toda a volta, sendo que aqui no ponto onde você entrou de frente para trás, você vai entrar agora de trás para frente e vai entrar de frente para trás no ponto seguinte. Sempre repetindo essa lógica. Esse que você já trabalhou de trás para frente, de frente para trás, você vai trabalhar agora de trás para frente. Em cada ponto você vai entrar com a agulha 2 vezes fazendo isso. E aqui já dá para ver a dobrinha se formando. Nessa carreira é bom ir contando para não errar. Quando chegar aqui no final, você pegou o penúltimo e o último pontinhos para fazer o ponto 23 e o ponto 24, que é o último, você vai pegar o último ponto e o primeiro da carreira seguinte, ok? Que tá com o marcador. Para dar certo a contagem, é assim que você conta esse aqui. E aí eu vou tirar o marcador e nele mesmo eu vou tecer o primeiro ponto da próxima carreira. Volto com o marcador e aí na próxima carreira eu continuo tecendo 24 pontos baixos. Carreira 5, nada muda, 24 pontos baixos na volta.
Carreira 5 concluída. Agora na carreira 6 a gente vai fazer umas diminuições. Carreira 6 vai ser a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai repetir 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes para completar a volta e a gente vai para 18 pontos. Concluídas as diminuições da carreira 6, a gente vai passar para a carreira 7, onde a gente não vai aumentar nem diminuir, vai manter a quantidade de pontos. Da 7 até a 12. Então, carreira 7 até carreira 12, a gente vai fazer 18 pontos em cada volta. E você pode usar aqui aquele truque de colocar um pedacinho de fio de outra cor para você poder tirar o marcador e poder contar as suas carreiras a partir daqui, não precisa contar desde o início. Você bota esse fio de outra cor e ele vai te ajudar como sendo um marcador. Para cima é o início da carreira e a partir daqui você conta as carreiras que você vai fazer sem alteração, sem diminuir, sem aumentar, só ponto sobre ponto. Chegando então aqui na carreira 12 da segunda perna, a gente vai juntar as duas perninhas. Aqui vai tecer agora juntando elas e entre elas a gente vai fazer 4 correntinhas. Então, quando terminou aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas e o próximo ponto vai ser aqui aleatório em qualquer lugar da sua primeira perna, da primeira perna que você teceu e deixou esperando. Faz um ponto baixo e já coloca o marcador nele, que ele vai ser o primeiro ponto da nossa carreira. E o que você vai fazer agora é tecer todos os pontos da primeira perna, tecer os 4 pontos aqui da correntinha, tecer os pontos da segunda perna e do outro lado também 4 pontos aqui na correntinha. Então, você começa aqui e o total desses pontos no final dessa carreira 13 vai ser 44. Então, a gente vai fazer primeiro os 18 pontos de uma perna, vai contando 1, 2, 3. Chegou aqui, você pode pegar no último ponto ou no de baixo, que eu acho que fica mais firme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai completar aqui até 18. Cheguei aqui no 18. Essa carreira específica eu acho importante contar os pontos, tá? Para você não se perder. Agora você tem 4 correntinhas, então você vai fazer um ponto baixo em cada correntinha. Cuida aqui para não ficar buraco. Puxa uma alcinha de cada correntinha, cada uma das 4, e faz 4 pontos baixos. Terminou os 4 pontos baixos da correntinha, vai voltar a tecer na outra perna. Vai olhar para ela, vai ver de onde está saindo o último ponto e vai no ponto ao lado, o ponto livre ao lado. E vai cuidar aqui para não deixar buraquinho, deixar bem apertadinho. E recomeçar a contagem de 18 pontos nessa perna. Concluiu 18 pontos da outra perna. E aqui, as correntinhas que você teceu do outro lado com 4 pontinhos, você vai tecer desse lado também. As 4 correntinhas, dá para ver a alcinha direitinho delas aqui. 1, 2, 3, 4. E agora você tá com 44 pontos na volta. 18 de uma perna, 4 na correntinha. 18 na outra perna, mais 4 na correntinha, 44. Tiro o meu marcador aqui e inicio a próxima carreira. Boto ele de volta. Agora a gente passa para a carreira 14,
onde a gente vai fazer aumentos, vai passar para 60 pontos nessa carreira, fazendo uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Vai repetir a sequência de 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes nessa carreira, 14 vezes. E no final vão sobrar 2 pontinhos, você vai fazer 2 aumentos. Com isso você vai para 60 pontos nessa carreira 14, ok? Carreira 14 completa, agora a gente vai fazer da carreira 15 até a 24, sem aumentos, sem alterações. E aqui a gente pode usar aquela técnica de colocar um marcador de fio e tirar o nosso marcador de ponto para poder contar as carreiras mais facilmente e não ter que mexer em marcador toda hora. Você vai fazer o seguinte, faz alguns pontos da carreira onde você vai começar a fazer só repetições. Vem aqui no primeiro ponto e pega um pedacinho de fio de outra cor. Passa esse pedacinho de fio e agora você tira o seu marcador. A partir de agora esse fio vai ser o seu marcador enquanto você não precisar fazer alterações nas carreiras. Enquanto você for tecer ponto sobre ponto, você vai contar as carreiras a partir daqui, sabendo que aqui nesse primeiro fiozinho é o seu primeiro ponto da carreira. Vai facilitar bastante a sua vida e agilizar, para você não ter que ficar tirando e botando o marcador toda hora, numa parte em que você só vai fazer repetição para crescer o seu trabalho, tá bom? Então, carreira 15 a 24 agora, ponto sobre ponto. Então, na carreira 24, onde a gente só cresceu 60 pontos por carreira, a gente vai para a carreira 25 e começar a fazer as diminuições. Então, eu vou tirar esse fio de marcador daqui para reposicionar ele aqui, onde a gente vai recomeçar as diminuições. E na carreira 25, a gente vai diminuir de 8 em 8. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para uma diminuição. Aí vai repetir essa sequência, 8 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes para completar a volta. E aqui a gente passa para 54 pontos nessa volta. E eu vou reposicionar aqui o nosso marcador para saber que a partir daqui a gente começou a fazer diminuições. As diminuições nessa técnica da alcinha de fora não fica tão visível, ela fica bem discreta. Então pode ser que você tenha dificuldade de saber onde começaram as diminuições. Então, você vai marcar aqui que aqui você facilita a sua vida, que começou a carreira 25 com diminuições. Então, vamos fazer toda essa carreira até chegar aqui de novo. Concluída a carreira 25, na carreira 26 a gente vai continuar diminuindo. E agora a sequência vai ser de 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, você vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes até completar a volta. E nessa volta a gente passa para 48 pontos em toda a volta. Agora, na carreira 27, a gente vai fazer um pouco mais de diminuições. A gente vê nas duas últimas carreiras diminuindo 6 pontos por carreira. Na carreira 27, a gente vai diminuir 12 pontos. Então, você vai fazer... Agora, na sequência, seriam 6 pontos e uma diminuição, já que foram 8, 7, seriam 6 agora, certo? Agora, a gente vai fazer uma diminuição maior, que pede a proporção do corpo. A gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Sequência que a gente vai repetir 12 vezes nessa volta e vai passar no final da volta para 36 pontos no total. E concluída a carreira 7, você já vai ver que afunila bem mais aqui. A gente fez uma diminuição grande. E você pode aproveitar esse momento para botar um pouquinho de enchimento nas pernas. Pode ser que você queira fazer isso depois, mas eu acho que é um momento em que você tem bastante espaço aqui, que você pode aproveitar e já adiantar essa parte do trabalho.
Bota bastante enchimento nas perninhas, depois você só vai precisar encher o corpo. E vamos continuar na carreira 28, onde a sequência vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Bota o marcador. Carreira 28, 4 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, terminando com 30 pontos nessa volta. Concluída a carreira 28, vamos para a carreira 29, ainda diminuindo. E na carreira 29, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes para completar a volta de número 29. A gente termina essa volta com 24 pontos. Concluída a carreira 29, a gente vai para a 30, prendendo os bracinhos. E agora na 30, a gente vai posicionar cada bracinho. Você vai amassar assim para você ter uma noção da lateral do corpinho e onde vai cada bracinho, ok? Se você posicionar ele aqui, para ficar na lateral, você vai ver quantos pontos faltam para chegar na lateral. Eu não botei número de pontos, porque pela tensão de ponto de cada um, esse número pode mudar. É pela posição, não é pelo número de pontos. Para eu fazer aqui, até chegar na lateral, por exemplo, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E no sexto eu começo a prender o meu bracinho. E vou mostrar para vocês como é que a gente vai prender esse bracinho. Vamos chegar aqui no lugar certo para prender ele. 3, 4 e 5. Coloco o meu bracinho aqui no lugar onde eu vou tecer junto. E em vez de eu laçar o próximo ponto simplesmente, eu pego primeiro uma alcinha daqui da última carreira do nosso bracinho. Lacei essa alcinha. Vou laçar também o próximo ponto. Laçando primeiro o bracinho, depois o próximo ponto, eu vou ajustar o meu fio para não dar buraco e vou fazer o meu próximo ponto baixo. E vou fazer de novo, laçar o bracinho e laçar o próximo ponto. Vou repetir isso até que terminem os pontos do bracinho. E no final a gente vai ter os bracinhos já firmes no corpo, sem costura. É bem mais fácil prender o bracinho assim, ok? Agora, para chegar no outro lado, para o outro bracinho, eu sigo fazendo ponto baixo. Até chegar o momento aqui onde a posição do bracinho precisa ser encaixada aqui no corpo, ok? Cheguei aqui, isso você vai fazer aí observando o seu, se chegou esse momento aí no seu. Ajusto o meu fio, pego uma laçadinha no braço, olho bem qual é o próximo ponto, para pegar o próximo ponto e não pular nenhum. E faço o meu ponto baixo. Vou repetir em todos os pontos do bracinho, sem tecer nenhum ponto 2 vezes, para não aumentar o número de pontos nessa carreira, e sem pular nenhum também, para não dar erro lá no final. Depois que eu prender todos os pontos e terminar minha carreira em pontos baixos, eu vou dar uma olhada e ver se ficou alinhado, se ficou certo, se não ficou torto, porque eu ainda tô no momento aqui de desmanchar e refazer essa carreira, caso tenha ficado torto. Se você quiser nesse momento colocar o enchimento para te ajudar a ver o posicionamento, para mim tá bom. Ó, o centro do corpo tá aqui, para mim tá bem alinhado em comparação com as pernas.
E se você estiver satisfeito com o seu aí também, prossegue. Se não, você para, volta um pouquinho e repete essa carreira, posicionando os braços bem. Porque se você descobrir isso só no final, você não vai ter como desmanchar tudo, vai ficar muito mais difícil. Então, posiciona certo, desmancha se for preciso. E esse momento é crucial para o teu amigurumi ficar simétrico e certinho, tá bom? Vou prosseguir aqui com os bracinhos presos para seguir na carreira 31. Vou colocar o meu marcador e vamos para a carreira 31. Carreira 31, a gente vai voltar a fazer diminuições, agora na sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir 2 pontos baixos e uma diminuição toda a volta do pescoço e vou nessa carreira para 18 pontos no total. Vamos para a carreira 32, agora tecendo ponto sobre ponto. A gente está com 18 pontos na carreira. Na carreira 32, a gente vai só tecer o pescoço com 18 pontos sem alteração. Carreira 33, a gente vai fazer os aumentos para ir para a cabeça. Vou marcar aqui o primeiro e nesse momento você vai precisar de muita atenção para não errar, porque você vai fazer 18 aumentos, um aumento em cada ponto da carreira 33, ok? Muito facilmente você erra aqui, porque fica tudo muito pertinho. Então, é bom botar bastante atenção na carreira 33, depois na 34 também, porque os pontos vão estar muito juntinhos para você não pular nenhum. Então, é bom que nessas duas carreiras você conte o que você está fazendo. Vou fazer 2 pontinhos baixos em cada ponto de base. Aí a gente vai nessa carreira 33 de 18 para 36 pontos no total da volta. Carreira 33 concluída, a gente passa para 34 e agora a sequência de aumentos vai ser de 5 em 5. A gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento em toda a carreira e vai passar nessa carreira de 36 para 42 pontos na volta. Olha aqui o que eu falei, os pontos ficam bem juntinhos, bastante atenção aqui para não pular nenhum. São 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Segue então essa sequência por toda a carreira. Uma coisa que a gente não fez e que a gente pode fazer agora é posicionar o rabinho entre as carreiras 16 e 17 aqui na parte de trás. Eu escolhi o lado que eu tô com o marcador para ser a parte de trás do corpo e do outro lado a parte da frente, ok? Então eu vou puxar aqui de dentro para fora um dos fios aqui do rabinho, pulo um pontinho apenas para o lado para puxar o outro fio. Tô puxando entre as carreiras 16 e 17, como tá na receita de vocês. E vou amarrar, eu podia ter amarrado isso antes de diminuir, na receita de vocês vai estar essa instrução, mas eu esqueci. Então, vou amarrar aqui agora, para que fique mais fácil. Se você for costurar isso depois dele pronto, fica um pouquinho mais chatinho de prender. Boto meu fio para dentro e posso nesse momento também botar um pouco de enchimento no corpo, que me ajuda até a segurar ele também, enquanto eu vou tecendo a cabeça, que agora a gente só vai crescer a cabeça dele. Vou botar o suficiente para ele ficar firme sem que o enchimento fique me atrapalhando na hora de tecer, porque você ainda vai ter oportunidade de botar mais enchimento nesse corpinho depois, tá? Quando você estiver enchendo a cabeça. Então, bota o tanto aí que você sabe que ele não vai ficar extrapolando aqui para fora, sabendo que depois você pode completar. E eu gosto que ele fique firme, eu gosto que fique bem cheinho, tá? Vamos passar aí
para a nossa carreira 36 com 35, né? 35 agora, com um truque bem bacana, pega essa dica. Aqui eu já vou tirar o meu marcador e vou para a carreira número 35 com uma dica importante. Pega essa dica para você desencontrar os aumentos e não deixar a cabeça do seu amigurumi sextavada. Ela vai ficar redondinha sem os aumentos aparecerem, ok? A gente teria agora que fazer 6 pontos baixos e um aumento, e o aumento dessa carreira ficaria marcado aqui, juntinho com o aumento da carreira anterior. O que a gente vai fazer? Vai deslocar esse aumento que ficaria aqui, para ele ficar aqui, e não ficar aparente no trabalho pronto. Então, em vez de tecer 6 pontos baixos para aumentar, eu vou tecer 3 pontos baixos e vou fazer o meu aumento. O aumento que ficaria aqui, ficou aqui. E com isso, eu vou, no final, ter mais 3 pontinhos para fazer sozinhos, para completar com esses do início, os 6 que eu precisaria. Então, depois desses 3 e um aumento, eu vou seguir na lógica de aumentos. Eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento. 4, 5, 6. E a partir daqui eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento. Olha, o meu aumento ficou aqui, o aumento da carreira anterior está aqui. Eles não vão ficar sobrepostos e não vão fazer uma linha marcando o seu trabalho, ok? No final vão sobrar 3 pontinhos e eu vou fazer os 3 pontos baixos para completar com os 3 iniciais, ok? Vamos seguir essa lógica para completar a carreira 35. Carreira 35 completa com os aumentos deslocados. A gente vai para a carreira 36 sem precisar deslocar os aumentos. A gente só vai deslocar os aumentos. Carreira sim, carreira não. E na carreira 36 a gente vai fazer uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6 e 7 e um aumento. Vou repetir 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes para completar a volta 36 e nessa volta a gente vai para 54 pontos. Carreira 37, a gente vai voltar a deslocar os aumentos. A sequência agora seria 8 pontos baixos e um aumento, correto? Correto. Então, a gente vai começar, em vez de 8, com 4, 2, 3 e 4 e um aumento. Para depois seguir a sequência de 8 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Vai chegar aqui no final, vão ficar faltando 4 pontos baixos. Você vai completar com 4 pontos baixos, que vão ser a sequência desses 4 iniciais, ok? Vamos lá. Agora a gente vai fazer repetições da carreira 38 até a 40, vai ser ponto sobre ponto. A gente está com 60 pontos na volta, então carreiras 38, 38, 39, 40, 60 pontos em cada uma, e a gente só cresce essas carreirinhas até a próxima, na 41, a gente vai começar a diminuir. Concluídas aqui 3 carreirinhas sem alterações, 60 pontos baixos em cada uma delas, a gente vai voltar a diminuir. Na carreira 41, a gente vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir essa sequência, 8 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes nessa volta, e vai passar nessa volta para 54 pontos no total. Continuando as diminuições, carreira 42, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes para completar a volta, e nessa volta a gente vai para 48 pontos. Agora, carreiras 43 e 44, a gente vai fazer
só ponto sobre ponto, sem alterações. São 2 carreirinhas para crescer um pouquinho aqui, para a gente voltar a diminuir. Então, 43 e 44 com 48 pontos em cada volta. Continuando agora na carreira 45, a gente vai fazer diminuições. Carreira 45, 6 pontos baixos e uma diminuição na sequência. A gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes nessa carreira. E vai passar aí para 42 pontos no total da volta. Carreira 45 concluída. Agora a gente vai, antes de iniciar a carreira 46, que vai ser uma sequência de 46 até 50 com ponto sobre ponto. E antes disso, a gente vai fazer o rostinho, costurar o focinho, botar os olhinhos. E eu já vou colocar aqui, vou fazer alguns pontos da carreira 46 e já colocar meu marcador aqui, posicionar um fiozinho, como eu fiz antes, para poder marcar, sem precisar do marcador, as carreiras sem alteração que eu vou fazer. Quando você vai fazer uma parte muito repetida, você pode lançar a mão desse artifício aí e facilita a sua vida. O que eu posso fazer agora, que já vai me facilitar, é costurar o narizinho e fixar os olhinhos dele. Então, a gente vai posicionar o focinho aproximadamente aí entre as carreiras 37 e 40. E a gente vai botar um pouquinho de enchimento nele. Como eu costuro, eu pego um pontinho de baixo e entro na cabeça do ponto em cima. E vou circulando assim, pegando sempre um pontinho embaixo e a cabeça do ponto em cima, mantendo a posição, para que esses 2 tracinhos do narizinho não fiquem tortos, tá? A preocupação aqui maior é essa. Tem gente que prefere, por causa disso, bordar depois de costurado, para não ter esse risco de ficar torto. Eu acho mais fácil bordar antes. Aí vai da preferência aí de cada um. Quando estiver quase fechando a volta, eu vou colocar aqui um pouquinho de enchimento. É pouco, tá, gente? É bem pouco. Que não tem nem espaço aqui para muita coisa mesmo. Mas ele também não pode ficar vazio. Então, é um pouquinho de enchimento, cuidando também para não ficar preso na sua costura e não aparecer depois. Concluindo aqui a volta na costura, vou pro lado avesso. E arremato e já deixo esse fio aqui do lado avesso. E agora a gente pode colocar os olhinhos. Opcional aí usar uma trava não, um colocador, né, de olhinhos. Entre as carreiras 40 e 41 com 8 pontos entre eles, isso é uma sugestão aproximada aí. Então, vai ser mais ou menos aqui. E aqui. Antes de botar a trava, confere para ver se tá tudo certinho. Nesse momento, você também pode bordar o contorno do olho com a linha d'água.
E a linha d'água é nada mais que um fio branco que você vai passar aqui no cantinho do olho. Deixa uma ponta para amarrar depois. Pode deixar assim, que a gente posiciona com a cola depois. Amarra do lado avesso, sem apertar muito para não tensionar esse fio e não impedir que ele fique no lugar depois, ok? E aqui você vai usar a cola de pano, pode ser cola de silicone, cola de artesanato também. É um pouquinho, não precisa muito. Suficiente para ele fixar aqui na parte de baixo do olho o seu fio branco. Pronto. E aí depois disso você pode colocar a sua travinha de segurança, que ela não vai mais atrapalhar. Ficou assim, e eu recomendo, se você não tiver muita experiência em fazer isso, para você só colocar o bordado depois do olho preso, tá? Senão você vai se enrolar nesse rolê aqui. Aí, a partir daqui, a gente pode crescer a cabeça. Essa parte já tá resolvida do lado avesso. Então, a gente pode crescer a cabeça do nosso porquinho, sem preocupar em alcançar o avesso para posicionar o rosto dele. Agora, a gente vai da carreira 46 até a 50, fazendo ponto sobre ponto. A gente tá com 42 pontos na volta e a gente vai repetir esses 42 pontos agora até a carreira 50. A gente vai contar a partir daqui 46 até a 50. Carreira 51, agora a gente vai começar a fazer as diminuições. E na 51 a gente vai começar com 5 pontos baixos e uma diminuição. E vai seguir essa sequência por toda a carreira. Eu vou colocar o meu marcador de fio aqui, que é para facilitar na contagem das carreiras de diminuição. Acho que facilita bastante. Já vou tirar esse marcador daqui para ele não atrapalhar. Aqui, nesse momento que a gente vai começar as diminuições da cabeça, eu sugiro que você coloque mais enchimento no corpo, porque depois vai facilitar e você só precisa encher a cabeça, tá bom? Então, carreira 51, 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta para a gente passar para 36 pontos baixos, 36 pontinhos na carreira. Carreira 52, vamos continuar diminuindo com diminuições deslocadas agora. A gente acabou de fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, e na próxima carreira seria 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai deslocar, em vez de 4 pontos baixos, a gente vai fazer 2 pontos baixos para começar e uma diminuição, para depois entrar na sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, que a gente vai repetir 5 vezes, e no final completar com 2 pontinhos baixos para fechar a carreira com 36 pontos. 30 pontos nessa volta. Carreira 53, vamos diminuir agora 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui minha carreira, 1, 2, 3 e uma diminuição. A gente vai repetir 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes para completar
a volta 53 com 24 pontos. Outra coisa que você pode aproveitar antes de terminar de fechar para fazer é uma linhazinha de sobrancelha. Tô fazendo aqui que nem eu fiz o narizinho, 3 fiozinhos de fio de meada. Separei, são 6, eu separei 3. Que você pode usar também o fio Pinguim 1000, que é fininho. Também surte o mesmo efeito e é meio que livre isso aqui. Não tem muito contagem de carreira, você faz onde você achar melhor, dependendo da expressão que você quer na carinha dele, tá? Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 2 carreiras acima do olho. Vou deixar uma ponta aqui para amarrar depois. Eu vou fazer 2 pontos para o lado e uma carreira para cima. E já saio aqui do outro lado, no lugar onde eu vou fazer a outra sobrancelha. Vai ficar uma linhazinha assim. 2 para o lado e 1 para baixo. Pronto. Ok? E aí eu amarro aqui e já arremato para dentro para continuar fechando a cabeça. Quando eu colocar o enchimento, já não vou precisar mais tecer nada, só vou costurar as orelhas, que é a única coisa que vai ficar faltando pro final. Terminei, vamos lá. Carreira 54, vou começar com um ponto baixo e uma diminuição, que eu tô fazendo diminuição deslocada. E depois seguir a sequência 2 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes na volta. E no final vou terminar com o último ponto baixo para completar a sequência aqui do início. Quase terminando aqui, agora é o momento de botar o enchimento na cabeça. Então, você vai pegar o seu enchimento e aos poucos vai posicionar aqui na cabeça, faz um reforço bem caprichado no pescoço e não deixa aqui o seu fio escapulir. Uma ferramenta que não é indispensável, mas pode ser útil, é uma pinça que vai te ajudar aí a segurar e empurrar para dentro o seu enchimento. Quando você tem uma parte do corpo muito estreita, ela ajuda bastante. Aqui ela não é tão indispensável, aliás, não é nada indispensável, é só uma opção de ferramenta mesmo. Carreira 55 agora, a gente vai continuar diminuindo, agora um ponto baixo e uma diminuição. Estamos quase terminando as nossas diminuições aqui. Vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aqui eu quero dar uma dica que pode fazer muita diferença no seu trabalho. Presta atenção, quando você está fazendo diminuições, a tendência é do seu ponto ficar um pouco mais aberto. Como é que você faz para o seu ponto não ficar aberto, nem fazendo assim muitas diminuições? Primeiro que você vai deixar o fio justo na agulha, de modo que ela corra, mas não fique nenhum espacinho sobrando, assim, por exemplo. Não tem espacinho sobrando, ela está justa, mas está correndo o suficiente para se movimentar. Você vem no seu próximo ponto, e em vez de você laçar aqui longe da sua agulha, do seu trabalho, você vai inclinar a sua agulha assim e vai laçar aqui o fio o mais próximo possível do trabalho. Laçou e vai puxar ele o suficiente para ficar aqui alinhado com o outro ponto, não pode laçar, esticar muito, ok? E na próxima laçada, fecho e também vai ficar bem justinho. A diminuição também vai fazer esse mesmo procedimento. Você vai laçar aqui
vai entortar a sua agulha para pegar a laçada lá atrás, bem rente, e vai dar sua última laçada bem rente também. O seu ponto vai ficar fechadinho, não vai ter buraco na sua diminuição. Última carreira, a gente vai fazer 6 diminuições. Se não der para fazer as 6, pelo menos 3 diminuições para você conseguir fechar esse anel mágico bem justinho. Não vai ter espaço, você vai laçar bem justinho. Vai laçar e apertar bem justinho. O máximo de pontos que você conseguir, tem gente que aqui tem um pouco de dificuldade. Se você conseguir fechar de 2 em 2, a maioria dos pontos já tá suficiente. E aí, quando tiver assim, bem fechadinho, você vai cortar, deixando o fio suficiente para passar na agulha. Vai puxar, não vai fazer ponto baixíssimo, não vai fazer nada. Vai puxar o fio da agulha. E aí, com a sua agulha de tapeceiro, você vai fazer um anel mágico invertido. O que é o anel mágico invertido? Os pontos da última carreira, você vai laçar a alcinha de fora. Tem aqui a cabeça do ponto com 2 alcinhas, você vai laçar só de fora de todos os pontos da sua última carreira. Terminou, vai puxar e fechar esse anel mágico dessa maneira. Vai dar mais um pontinho. Puxa e arremata o seu anel mágico. E aí, agora você vai voltar com o seu fio que tá fugitivo, Senhor. Pronto. Por dentro do anel mágico de volta. Então, você vai voltar aqui, localizar o meio do seu anel mágico, entrar por ele, para passar o seu fio por aqui e puxar para ele ficar firme. Ele vai ficar assim, perfeito. Corta o excesso de fio e a gente passa para a costura das orelhinhas, que só falta isso, né? No nosso porquinho. Agora, com a ajuda de alguns alfinetes, eu posiciono aqui a orelhinha onde eu quero que ela fique na cabeça. Você vê que ela tá numa posição côncava, tá fazendo uma meia-lua, ela não tá reta. E ela vai ficar a uma distância aqui de 2 carreiras do anel mágico invertido, ok? Posiciona, já planeja onde vai ficar a próxima, vê se é isso mesmo, ok? E aí começa a costura, do mesmo jeito que a gente costurou o focinho. Vai pegar um pontinho da cabeça e vai pegar um pontinho da orelha, sendo que aqui a gente vai costurar toda a volta, os pontinhos desse lado e os pontinhos desse lado também. Vai fazer essa costura do mesmo jeitinho que a gente costurou o focinho, não tem diferença. E conforme for prendendo, vai podendo tirar os alfinetes que estão ali ajudando a fixar, ok?
E está pronto o nosso porquinho. Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal Fios Pinguim e Turca Crochê. O próximo vídeo é o seu porquinho ou os seus porquinhos, marca a fábulas. gente, Nós temos a história da Chapeuzinho Vermelho, também disponível no canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!